Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é distopia e incontinência urinária na mulher. Esse é um assunto que é considerado difícil, muitas vezes considerado chato e realmente eu vou falar que não é um dos assuntos mais simples de serem estudados. Porém, hoje eu vou te dar para vocês tudo aquilo que vocês realmente precisam saber para acertar quase todas as questões na prova. Vamos começar falando sobre distopia, e aí vamos ver aqui no mapa, começando como sempre pela definição. O que é distopia? A definição nada mais é do que o deslocamento de um órgão de sua localização habitual, causando uma síndrome, ou seja, sinais e sintomas, algum incômodo clínico na mulher. E aí, dentro de distopia, existe a parte fundamental, e é essa parte que a gente vai focar nessa aula, que é o prolapso genital. O que é o prolapso genital? É o deslocamento caudal dos órgãos genitais da mulher. Então, é a tendência de órgãos genitais como o útero, ou até como a parede anterior da vagina, parede posterior, se deslocarem em direção ao canal vaginal, em direção ao meio externo. Então, isso é distopia genital. E aí, passando, antes de começar a falar sobre o prolapso genital, distopia genital propriamente dito, eu preciso falar com vocês sobre a anatomia da pelve. E aí, por que eu preciso falar? Porque as bancas de residência médica adoram cobrar detalhes da anatomia pélvica. Então, para você dividir, é claro que eu não vou falar tudo sobre anatomia pélvica, seria impossível, eu vou falar exatamente o que é cobrado. E aí, é importante que você divida entre o aparelho de sustentação e o aparelho de suspensão da pelve. Então, o aparelho de sustentação, como vocês podem ver aqui, é formado por músculos, então são músculos unidos que formam realmente uma sustentação da pelve. E aí você pode dividir esse aparelho de sustentação didaticamente em três estruturas. A primeira delas é o diafragma pélvico, a segunda é o diafragma urogenital e a terceira é a fáscia endopélvica. E aí você pode ver que dentro dos diafragmas eu dividi vários músculos que compõem cada um deles. Eu sei que é chato decorar, mas infelizmente você vai ser obrigado a decorar pelo menos os músculos que compõem o diafragma pélvico. Então você precisa saber que o músculo isquiococcígeo e o músculo elevador do ânus são os que constituem o diafragma pélvico. E aí dentro do músculo elevador do ânus, ele é formado por três músculos, pelo iliococcígeo, pubococcígeo e pubo-retal. Então depois vocês vão ter mais tempo para decorar. Eu aconselho que vocês pelo menos passem o olho no diafragma urogenital. Em outros materiais a gente vai se aprofundar um pouco nisso também, mas agora pelo menos diafragma pélvico você precisa memorizar. E aí continuando, o que é o aparelho de suspensão? Aí é importante, é muito legal que vocês usem realmente a analogia de um suspensório, as alças do suspensório. Então, nada mais é do que ligamentos. São ligamentos que sustentam a pelve. E aí são três ligamentos fundamentais que você precisa memorizar. Ligamentos pubo-vésico-uterinos, ligamentos cardinais, também conhecidos como paramétrios laterais ou de McEnroe, e por último, os ligamentos útero-sacros, que normalmente são os mais importantes, mais cobrados em prova. E aí, o detalhe que está aqui com a bandeira vermelha, que você sem dúvida nenhuma não pode esquecer, é que o ligamento redondo não faz parte do aparelho de suspensão da pelve. E eu falo isso porque as bancas adoram tentar te confundir, mas grave isso, ligamento redondo não faz parte, só aqueles outros três citados. Agora, continuando, como quase sempre dentro da ginecologia, você precisa saber um pouco sobre os fatores de risco da distopia. E aí, com a nossa bandeira vermelha aqui marcada no mapa, a multiparidade é o principal fator de risco para a distopia. Então, normalmente as questões vão te dar aquela mulher mais velha, então a idade avançada também é um fator, que teve vários filhos, então às vezes teve 3, 4, 5 filhos, isso é fator de risco para a distopia. Além disso, obesidade, DPOC, constipação, são todos fatores que aumentam a pressão intraabdominal ou intratorácica, também favorecendo a distopia, favorecendo esse deslocamento caudal dos órgãos genitais. E aí, continuando, a gente vai para a parte mais importante, talvez não seja mais cobrada, mas pelo menos é a mais difícil dessa aula. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Essa classificação POPIC é uma classificação internacional de distopia. Muita gente tem medo dessa classificação, mas eu vou mostrar para vocês que não é tão assustador assim. Então, vamos botar a classificação aqui na tela? Vocês podem ver que tem 9 parâmetros sendo avaliados. E aí, essa é a classificação bruta, daquele jeito que todo mundo tem medo. E aí eu vou pedir agora para o Fernando colocar a classificação da JJ Mentoria, aquela classificação pelo menos um pouco mais enxuta para vocês terem maior facilidade. Então vamos botar lá? Vocês podem ver que a gente marcou aqui 5 pontos fundamentais.
Na verdade, além desses 5, outros 2 também são importantes, mas eu vou explicar agora para vocês como vocês vão memorizar. Então, esse ponto AA e o ponto BA, que vem logo do lado do AA, são pontos que dizem o que para você? Dizem se há ou não distopia na parede anterior da vagina. Então, AA, BA é parede anterior da vagina. E como que você vai saber se tem ou não a distopia, se tem ou não prolapso ali daquela parede anterior? Muito simples. Dentro de cada um desses quadrados, desses retângulos que formam a classificação, vai ter um número para vocês, que é um número em centímetros. Caso o número, por exemplo, seja -3, que é o número normal do AA, significa que a parede vaginal, esse ponto da parede vaginal anterior, está a 3 centímetros atrás do ímen. Então, a grande referencial dessa classificação é o ímen. Então, tudo que está atrás do ímen é negativo, e aí você vai medir por centímetros. Tudo que está depois do ímen, ou seja, mais próximo do meio externo, mais próximo da saída da cavidade vaginal, é um número positivo em centímetros. Então, o normal do AA e do BA é -3 ou menos. Então, -3, -4, -5, esse é o normal. Além disso, o AP e o BP, então, a gente saiu do AA que é lá em cima, é o AP e o BP. São 2 pontos da parede posterior da vagina, e aí para você não ter nem dificuldade de memorizar, os números são os mesmos. Então, o normal é -3 ou menos. Então, sempre que tiver, por exemplo, -2, já significa que há um prolapso, já há uma distopia. Então, é muito importante que você saiba disso, porque agora a gente vai falar sobre o estadiamento do prolapso, porque é claro que vai fazer diferença, por exemplo, se o AA for -1, é um tipo de prolapso. Agora, se o AA for 4 centímetros, mais 4 centímetros, é claro que esse prolapso é muito mais grave, é um prolapso de um grau mais, que realmente causa mais sintomas, é um prolapso mais grave realmente. Então, o estádio 0, como eu já falei, é -3, AA, BA, AP, BP, -3. O estádio 1 significa que está maior do que -3, então é -2 ou -1,5, porém tá menos negativo do que -1. Então, se for -1, já é estádio 2. Se for -1,1, é estádio 1. Então, vocês podem ver que o corte ali vai ser o -1. E aí, o estádio 3, é claro, vocês podem ver aqui no mapa mental, é quando está mais positivo do que +1. Então, por exemplo, um AA ou um BA ou um AP de +2. Isso é um prolapso estágio 3. Exceto, e aí que eu queria que vocês prestassem atenção, que vocês acompanhassem, eu sei que é um pouco complicado, mas aí você vai olhar para esse valor aqui, que está escrito TVL, que é uma sigla em inglês, que pode ser também entendida como CVT, que é o comprimento vaginal total. Então, se esse valor, se o valor do maior prolapso, então, por exemplo, imagina um AA +7, então é um prolapso bem grave. E aí você vai olhar lá o comprimento vaginal total, e é +8, é de 8, na verdade, então significa que está a menos de 2 centímetros de distância do maior prolapso com o comprimento vaginal total. O que significa isso? Isso significa que é estádio 4, então é um prolapso total, é um prolapso, é uma inversão total, como é chamada. Então, esse é o estádio 4. Então, para isso que serve o TVL, é outro do que a gente marcou ali na classificação. E agora vamos pedir para o Fernando botar de volta a nossa classificação. Eu queria que vocês prestassem atenção agora nos valores C e D. O que é o C? O C é o colo uterino. Então, onde está o colo uterino em relação ao ímen? E o D é a localização do fundo de saco do fundo de saco posterior em relação ao ímen também. E aí, o que eu queria que vocês prestassem atenção? Se a distância entre C e D for maior do que 4 centímetros, isso significa que o colo está muito mais anteriorizado, está muito mais caudal do que o fundo de saco. Por que é isso? Porque houve um alongamento hipertrófico do colo. Então, vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. Vocês podem ver ali que tem até uma bandeira amarela. O alongamento hipertrófico do colo é quando C está a mais de 4 centímetros de D. E isso vai ser um ponto importante, inclusive, para a conduta. Então, basicamente, sobre essa classificação, revejam o vídeo, voltem atrás. Se vocês não entenderem, vejam de novo. Mas é importante que vocês saibam esses pontos. AA e BA, parede anterior. AP e BP, parede posterior. O TVL ou CVT, você vai usar para saber se é estádio 4 ou não.
E o C e o D, a principal função deles, principalmente nas provas de residência, vai ser o seguinte: sempre que tiver 4 centímetros, mais do que 4 centímetros de distância, é alongamento hipertrófico do colo. Bom, para finalizar essa parte de distopia, vamos falar agora sobre o tratamento. Na verdade, existem vários tipos de tratamento, é um tratamento extremamente complexo. Muita gente sente arrepio só de ouvir falar nos tratamentos da distopia, mas eu vou simplificar ao máximo para que você acerte todas as questões sem ter que estudar grandes classificações ou se preocupar tanto assim com essa matéria. Então, a primeira coisa, sempre quando houver um prolapso isolado de parede anterior ou de parede posterior, você pode fazer uma colporrafia anterior ou uma colporrafia posterior. Então, normalmente são questões mais simples, você vai ver ali pela tabela que só tem um prolapso de parede anterior, você pode indicar, principalmente, normalmente vai cair a colporrafia anterior. Mas aí a parte mais importante é a parte do prolapso uterino propriamente dito. Então, o C vai estar positivo, vai ser realmente um prolapso mais grave, e aí você tem 3 opções, são 3 cirurgias que você vai saber a indicação, normalmente com algumas dicas que a banca vai te dar. A primeira delas é a cirurgia de Manchester. Dessas 3 é o tratamento mais conservador possível, porque não envolve a histerectomia, então você não precisa retirar o útero. Na verdade, você só faz uma amputação específica do colo, você não precisa tirar o útero como um todo, como você vai ver, obviamente, na histerectomia total acontece. Então, quando você vai fazer a cirurgia de Manchester, o tratamento mais conservador? É claro, quando o prolapso uterino não for tão grave. Então, estágio 1 e estágio 2, você pode indicar a cirurgia de Manchester. Além disso, sempre que houver o alongamento hipertrófico do colo, então isso é muito importante, vocês lembram como você vai diagnosticar o alongamento hipertrófico do colo através da classificação de Popke. Sempre que houver esse alongamento, você também vai indicar a cirurgia de Manchester, não vai ser necessária a histerectomia. Agora, a dica fundamental para você acertar, muitas vezes não vai ser nem essas. Vai ser o quê? O enunciado vai te trazer uma paciente que deseja preservar o útero. Então é uma paciente mais jovem, ainda em idade reprodutiva, que não tem a prole constituída. Então essas são dicas fundamentais para você olhar para a cirurgia de Manchester com muito mais atenção. E aí, continuando, o segundo tipo de cirurgia é a histerectomia vaginal. Então, sempre que for estágio 3 ou estágio 4, você vai pensar na histerectomia vaginal, especialmente se a mulher já tiver prole constituída. Então, a questão normalmente vai trazer que a mulher já tem alguns filhos, não deseja mais engravidar. E, além disso, fundamental, ela tem condições cirúrgicas adequadas. Então, não é uma mulher com doenças crônicas graves, não é aquele ASA 4. Então, realmente é uma condição cirúrgica adequada. Por fim, a colpoclese ou cirurgia de Lefort, ela é uma cirurgia mais agressiva, por quê? Porque ela envolve a obliteração do canal vaginal. Então, uma mulher que é submetida a uma cirurgia de Lefort não pode mais ter atividade sexual. Então, quando você vai indicar esse tipo de cirurgia? Idosos sem vida sexual ativa. Então, a questão vai te descrever uma idosa de 85 anos, que às vezes já é viúva, não tem vida sexual ativa, ou então ela tem risco cirúrgico proibitivo. Então vai trazer aquela paciente insuficiência renal crônica, cardiopata descompensada. Então, nesse caso, você não vai poder fazer a histerectomia vaginal, que é muito mais agressiva do ponto de vista cirúrgico. Vai poder fazer a colpoclese, que o procedimento é mais simples, mas é mais mutilador para a maioria das mulheres, pelo menos para aquelas que desejam ter atividade sexual. Bom, agora vamos falar sobre incontinência urinária da mulher, um assunto muito importante, muito comum na prática e também nas provas de residência. Então vamos olhar aqui a definição. O que é incontinência urinária? É perda involuntária de urina, exceto em crianças. E aí é muito importante, isso eu já vi sendo cobrado em prova, que você entenda que esse não é um processo fisiológico do envelhecimento. Então não é porque a idosa tem 85 anos que é normal que ela tenha incontinência urinária. Isso é um processo patológico que deve ser investigado e tratado. Então grave isso, é importante. Agora falando dos fatores de risco, muitos deles são parecidos lá com a distopia, então a multiparidade também é muito importante. E aqui é importante que você entenda que qualquer tipo de parto aumenta a chance de incontinência urinária, seja cesariana, seja parto normal. Porém, o parto normal aumenta mais o risco. Então, o parto normal é um fator de risco mais importante do que o parto cesariano no caso da incontinência urinária. É claro que isso não é justificativa para você indicar uma cesariana só por causa disso. Não faça isso. Porém, você sabe, se cair na prova, parto normal aumenta mais o risco de incontinência do que a cesariana.
Além disso, idade avançada, infecção de trato urinário, então principalmente infecções de repetição, infecções crônicas e as doenças neurológicas, então demência, Parkinson, outro tipo de doença que não é neurológica, mas afeta os nervos, diabetes, importantíssimo, muitas questões vão trazer, aquela diabética de longa data, já começando a fazer neuropatia, pode também ter incontinência urinária. Agora, continuando, a gente precisa falar do quadro clínico, e aí você pode falar, não, o quadro clínico é óbvio, é perda involuntária de urina. Mas calma, o principal aqui é você dividir a incontinência urinária em dois grandes grupos. Na verdade, existem vários outros grupos, mas esses são os dois mais cobrados disparadamente em prova de residência e esses que você tem que entender perfeitamente. Então, o primeiro deles é a incontinência de esforço, que a maioria das referências cita como o tipo de incontinência mais comum nas mulheres. Então, o que é uma incontinência de esforço? É aquela mulher que vai se queixar de perda urinária ao tossir, ao rir, ao realizar movimentos bruscos. Então, vai ter um fator desencadeante e um fator de movimento, então uma tosse, um aumento de pressão intraabdominal que vai acarretar nessa perda urinária. Já a incontinência de urgência, também chamada de bexiga hiperativa, é causada por quê? Como que é o quadro clínico? A mulher vai te falar lá na anamnese que ela, do nada, ela sente uma vontade incontrolável de urinar e não consegue segurar. Então vocês podem ver que são quadros diferentes. Os dois têm perda involuntária de urina, mas de jeitos, de maneiras diferentes. E aí, é claro, é importante você saber que pode acontecer incontinência mista. Muitas vezes nas provas de residência vão ter lá descrição na anamnese dos dois tipos de perda urinária. Então, nesse caso, vai ser uma incontinência mista. E existem outros tipos, e aí eu destaco a incontinência neurogênica. Então, lembra que eu falei lá do paciente com diabetes, ou então paciente com acidente de medula? Então, esse paciente vai ter uma incontinência por transbordamento da bexiga, que é bem diferente da incontinência de esforço ou a incontinência de urgência. Então, agora vamos passar para a avaliação. Você tem lá a paciente, fez a anamnese, você já diagnosticou ali pelo menos na anamnese se é uma incontinência de urgência, se é uma incontinência de esforço, ou pelo menos se provavelmente é de urgência ou de esforço. Aí você vai passar para avaliação com exames complementares. E aí uma pegadinha que muita gente cai. Os primeiros exames complementares são o exame normal de urina, então no Rio de Janeiro conhecido como EAS, em São Paulo urina tipo 1 e vários outros nomes pelo Brasil, e a urinocultura, então a cultura de urina. Isso é importante por quê? Porque uma infecção urinária, por exemplo, pode mimetizar uma incontinência urinária de urgência. Então você precisa excluir a hipótese de infecção urinária e também com EAS você pode até flagrar um tumor de bexiga, então encontro de células neoplásicas ou então encontro de hematúria. Você vai mudar a sua investigação, que aquilo ali que poderia ser só uma incontinência de urgência pode ser, na verdade, um tumor de bexiga gerando essa incontinência. Então, esses são exames importantes para você excluir outras patologias. Mas aí a gente vai passar para a parte mais importante da aula, com certeza, é o exame da urodinâmica. Então, é um exame que envolve, na verdade, várias medidas. Eu coloquei aqui fluxometria, cistometria, estudo miccional, pressão uretral e a eletromiografia, só que o mais importante, disparado, é esse que você vai prestar toda a sua atenção nos enunciados, é a cistometria. Então, basicamente, você vai saber se houve ou não contração da bexiga do músculo detrusor, que é o músculo responsável pela contração da bexiga. Você vai saber se houve ou não essa contração e também você vai saber com qual pressão dentro da bexiga houve a perda urinária. Então, eu falei que a incontinência por esforço é um aumento de pressão e por algum motivo a mulher deixa de aguentar aquela pressão que seria normal. Uma pessoa sem incontinência conseguiria segurar a urina com aquela pressão intravesical e aí a mulher com incontinência não consegue por algum motivo. Nesse caso, você vai saber exatamente com qual pressão ela teve essa perda urinária e qual foi o motivo. E aí é muito importante. Você vai dividir, tá com duas bandeiras vermelhas aqui, você vai dividir a incontinência por esforço em dois grupos fundamentais, em duas etiologias. A primeira delas é a hipermobilidade do colo. Então, a hipermobilidade do colo é uma das causas fundamentais de perda urinária por esforço. E aí, como você vai saber disso através da urodinâmica? A pressão de perda vai ser maior do que 90 centímetros de água. Então, se essa mulher, lá no exame urodinâmico, ela foi toda monitorizada para o exame, na hora que a bexiga passou de 90 centímetros de água, ela perdeu urina, ela teve incontinência. Então, isso aí é hipermobilidade do colo vesical.
Em segundo lugar, defeito esfincteriano. O que é o defeito esfincteriano? Quando essa perda urinária ocorreu abaixo de 60 centímetros de água. Então você pode ver que é uma incontinência mais grave no paciente com defeito esfincteriano, porque ela perdeu urina numa pressão menor. E aí muita gente vai perguntar, e se for entre 60 e 90? Aí é muito controverso e as bancas não cobram. Então, grave os valores de 90 e 60 que você vai acertar 99% das questões. Por último, como eu havia falado, você também pode ver na urodinâmica se houve as chamadas contrações involuntárias do músculo detrusor, também chamadas de contrações desinibidas. Então, são aquelas contrações que a mulher não quis fazer, mas houve, e isso pode ser flagrado na urodinâmica. Então, se houve contrações involuntárias, significa que também tem um componente de incontinência por urgência. Então, grave isso. Não quer dizer que é incontinência de urgência pura, mas, no mínimo, é uma incontinência mista. Isso significa, então, que existe incontinência de urgência. Isso vai ser muito importante no tratamento. Então, você já sabe se houve contrações involuntárias ou não inibidas, é hiperatividade do detrusor, incontinência de urgência ou mista. Bom, agora vamos falar sobre a conduta. O que você faz em cada caso de incontinência? Primeiro vamos falar sobre a incontinência de esforço, que é a mais comum, normalmente a mais cobrada em provas de residência. Existem tratamentos conservadores, então existe a fisioterapia, cones vaginais, eletroestimulação. Também existe um medicamento, a duloxetina. Mas o tratamento mais importante da incontinência de esforço, especialmente nas provas de residência, sem dúvida nenhuma, é o tratamento cirúrgico. E aí são duas cirurgias importantes. São a cirurgia de Sling e a cirurgia de Burke. As duas envolvem uma elevação do colo vesical. Então esse é o procedimento fundamental que melhora a incontinência de esforço. Mas no caso da cirurgia de Sling é usada uma fita, e essa fita pode ser tanto sintética como pode ser retirada da aponeurose de músculos, especialmente o músculo reto abdominal. E aí você usa essa fita para elevar o colo vesical. É uma cirurgia bem menos invasiva do que a cirurgia de Burke, que é uma fixação no ligamento de Cooper. E aí quando você usa cada uma delas, é importante que você saiba que antigamente a cirurgia de Burke era indicada para o defeito esfincteriano e a cirurgia de Sling para a hipermobilidade do colo. Porém, isso caiu. Hoje em dia, 90% dos serviços utilizam a cirurgia de Sling para os dois tipos de incontinência de esforço. Então, atualmente, a cirurgia de Sling, sem dúvida nenhuma, é a mais importante. E aí, continuando, vamos falar agora da conduta na incontinência de urgência. E aí vocês podem ver que tem 3 asteriscos ali no nosso mapa. Por quê? Porque sempre que houver algum componente de incontinência de urgência, a primeira coisa que você tem que fazer é tratar esse tipo de incontinência. Então, se houver uma incontinência mista, tem tanto urgência quanto esforço. O que você vai fazer? Vai fazer o tratamento primeiro para a incontinência de urgência. Então, isso é muito importante, anote isso aí. E isso é importante por quê? Porque no caso da incontinência de urgência, você não tem cirurgia, então o tratamento não é cirúrgico. O tratamento tem medidas gerais e técnicas comportamentais, e aí eu citei algumas, a principal delas, sem dúvida nenhuma, o retreinamento vesical. Então, basicamente, você vai marcar um horário bem frequente para a mulher urinar realmente e depois de um tempo você vai alargando esses horários e isso tem uma eficiência bem comprovada já na literatura. Então, é um método importante que pode ser cobrado em prova, mas, como sempre, as provas gostam mais dos procedimentos mais invasivos, das cirurgias ou medicamentos. No caso da incontinência de urgência, a grande classe de medicamentos, de fármacos utilizada é a dos anticolinérgicos. Então, oxibutinina, tolterodina são os 2 principais anticolinérgicos utilizados e é importante que você lembre que o nosso sistema nervoso parasimpático, através, é claro, da acetilcolina, é o responsável pela contração do músculo detrusor. Então, ele é o responsável pelo esvaziamento da bexiga. E aí, é claro, os anticolinérgicos têm o efeito contrário ao nosso sistema nervoso parasimpático e inibem essa contração. Então, se o problema é contração desinibida do músculo detrusor, os anticolinérgicos melhoram através exatamente dessa inibição. E aí, por fim, os antidepressivos tricíclicos, especialmente a imipramina, também podem ser usados no caso da incontinência de urgência, porque eles também têm o efeito de inibição no músculo detrusor e, principalmente, eles aumentam o tônus do esfíncter uretral. Então, eles aumentam o tônus do esfíncter da uretra e também inibem essa perda urinária.
Então, na verdade, existem outras classes de remédios. A gente vai abordar isso em outros materiais, especialmente nos flashcards, inclusive alguns efeitos colaterais importantes, mas o que eu quero que você decore é que os anticolinérgicos são os principais. E aí os dois grandes protótipos são a oxibutinina e a tolterodina. Então esses são os dois principais remédios usados na incontinência de urgência. E sempre que houver algum componente de urgência, o primeiro tratamento vai ser dela, não vai ser cirúrgico da incontinência de esforço. Bom, isso é o que há de mais importante sobre distopia e incontinência urinária na mulher. Não é um assunto simples, mas, na verdade, se você focar, se você direcionar em tudo que eu falei nessa aula, você já vai acertar quase todas as questões, eu garanto a você. Um abraço, até a próxima!